eu recebi de Deus, e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: crê em Jesus Cristo para ter vitória. Cante. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Ninguém está livre nessa vida de situações que fazem chorar, momentos difíceis todo mundo tem que passar, mas vitória certa só Deus pode dar. Última vez, minha vida. A vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Aleluia. Aleluia, queridos. Eu quero ler uma palavra de Deus com os irmãos e eu creio que o Senhor vai falar outra vez ao nosso coração. Vamos ler a Bíblia, queridos. Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Se perto de você alguém não tem Bíblia, convide para ler com você. Estudando a palavra de Deus, eu descobri que Deus, Ele tem promessa de cura para a pessoa que lê a Bíblia. Está lá no Salmo 107, versículo 20, a Bíblia diz assim: enviou a sua palavra e os curou. Nessa noite, enquanto nós lermos a palavra, Jesus estará curando enfermidades neste lugar. Porque é isso que diz a sua palavra. Nós sabemos também que quando houve aquele encontro de 10 leprosos com o Senhor disse assim: ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Na sequência está escrito: indo eles, foram curados. Indo, no ato de ir, enquanto eles iam, ou seja, enquanto eles caminhavam sobre a palavra de Jesus, foram curados. Então eu sei que Jesus vai curar pessoas neste lugar durante a fala. Amém, queridos? Vocês localizaram 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa
o Espírito da glória de Deus. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Nesse breve texto, o apóstolo Paulo, ele vai usar duas expressões. No versículo 8 ele diz, ardente caridade. E depois no 12, ele vai falar ardente prova. Ele também diz, não estranheis, e depois coisa estranha. Quando ele estava debruçado sobre o papel e com a sua pena escrevendo, o Espírito Santo gerava nele a palavra de Deus e ele escrevia. Escrevia para os crentes do seu tempo e escrevia para nós que estamos aqui nesta noite. Quando nós pensamos a nossa vida, se nós imaginássemos a linha do tempo de 2018, você colocaria lá um programa. Matricular o filho, comprar a piscina, em tal mês vou comprar uma televisão nova, a viagem para Maceió. E nós colocaríamos lá mês de ficar grávida, mês em que o Juninho vai nascer. Bem, vamos noivar no mês de junho. Aí você coloca lá no seu calendário. Irmãos, ninguém não põe no seu calendário ardente prova. A gente não põe, ninguém põe. Nós estamos agora fechando o calendário para a igreja para o ano que vem. Mês do aniversário da igreja. Lindo demais. Mês do congresso do Ministério Feminino. Congresso dos Jovens, Congresso dos Águias da Fé. Mês de outubro, Ministério Vida Kids. Novembro, Retiro. E nós estamos crendo que este retiro, aquele lugar vai ser encharcado da glória de Deus. E nenhuma vez eu coloquei ardente prova. Em nenhum mês eu coloquei. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que tem. Que na nossa caminhada vai ter ardente prova. Se nós imaginássemos a nossa vida, irmãos, como a roda de uma engrenagem com os seus dentes, todos nós imaginaríamos dentes perfeitos. O mês de trocar o carro, o mês de pintar a casa. Agora os filhos já casaram, então tal quarto eu vou transformar no escritório que eu sempre quis, um quarto de costura. Ou então vai nascer e eu vou fazer um quarto especial para minha menina, todo rosa e branco. Então, a nossa engrenagem, ela seria de dentes perfeitos. Mas o apóstolo Pedro diz que não. Ele diz que na nossa engrenagem vai ter dentes ruins. Pior do que isso, vai ter uma sequência de dentes ruins. E vão haver dentes excêntricos, que quando a nossa vida passar ali, vai tremer tudo. Um dia eu estava olhando na revista Seleções, havia uma ilustração na seção de humor, e tinha uma máquina de lavar roupa desenhada, e no botão onde a gente escolhe
os modos de lavagem, estava lavagem rápida, lavagem pesada, enxágue, e tinha um ponto escrito assim: tremer a casa toda. Porque quem aqui tem máquina de lavar roupa sabe que tem esse lugar lá, que parece que vai decolar um helicóptero de dentro da sua casa. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que na roda da engrenagem da minha e da sua vida vai haver um dente ruim, uma sequência ruim, que vai tremer toda a sua estrutura. E quando acontece isso, nós ficamos chocados. E começamos a fazer um exame de consciência. Será que eu estou em pecado? Será que eu dei os meus dízimos corretamente? Eu fui em todos os cultos? Por que a gente faz isso? Por quê? Porque nós não aceitamos que haja na nossa vida ardente prova. Porque se nós compreendêssemos, saberíamos, está tudo certo na nossa vida. Agora, por que ocorre isso? Eu creio que uma parte dessa nossa dificuldade de entender isso é por causa do nosso inário. Nós cantamos esse hino: vai dar tudo certo. E notem que o autor, ele foi honesto. Ele diz na estrofe: ninguém fica livre nesta vida de tribulações que fazem chorar. Mas nós nem lembramos dessa parte aí, irmãos. Parece que a gente canta só porque tem que cantar para depois voltar a cantar o coro. Vai dar tudo certo. E parece que nós vamos esborrachar de tanto cantar isso. É verdade? Um dos motivos é isso, irmãos. O nosso inário, ele é um inário triunfalista. Ele é diferente de triunfal. Ele é triunfalista. Irmãos, triunfal nós somos. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo, irmãos. Nosso nome está escrito no céu. Papai pode nos aguardar que estamos voltando para casa. Aleluia, amém, queridos? Estamos voltando para casa. Mas nós precisamos compreender que nesse nosso percurso de volta para casa vão acontecer percalços, problemas, tribulações. Quem te viu na prova e não te ajudou? Quando te vir na bênção, vai se arrepender. E nós só miramos lá. E de novo, o autor, ele fala, você vai passar por prova. Ele é honesto, irmãos. Mas parece que a gente não enxerga. Eu canto esse pedaço aqui da prova só porque faz parte. Mas eu quero cantar aquele, ele vai se arrepender, ele vai se arrepender. Interessante, irmãos. Além dessa experiência do inário, nós temos outros fatores que contribuem para isso. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, fala a verdade, o dia feliz. O dia feliz, irmãos. Quando você falou assim, Jesus, estou aqui, me pegue. Eu tentei me cuidar até este dia, descobri que eu não consigo. Eu tentei apagar os meus pecados, não consegui. Quanta gente que eu já li a respeito, que tomava banho e se esfregava fortemente com bucha, achando que lavando o exterior também limparia o seu coração. Mas aqui quem já teve um encontro com Jesus, sabe, a hora que você se entregou para Jesus, seu coração foi tornado limpo, há uma certeza de que seu nome está escrito no livro da vida. Você lê a palavra e você sente Deus falando com você. Então, isso às vezes gera essa ideia de que eu não vou passar tribulação.
tem crente que evangeliza e porque quer ganhar uma pessoa para Cristo, ele esquece de falar isso. Fala, gente, vem servir a Jesus. Ele vai abençoar teu trabalho, teu casamento, tua casa, teu pão, tua água. Você vai estar por cima, não vai estar por baixo. Vem logo, vem para cá, o Senhor vai multiplicar teu pão, tua farinha. Quando o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus, ela propõe o equilíbrio do cristão na sua jornada. É verdade que nós vamos vencer a guerra, irmãos, nós vamos vencer a guerra no nome de Jesus, mas às vezes algumas batalhas nós vamos perder. Alguns combates localizados nós vamos perder. Mesmo dizimando, mesmo orando, mesmo jejuando, vai ter combates que nós vamos perder. É por isso que o apóstolo Pedro, ele para e escreve esse texto. Às vezes, irmãos, a decepção ou a desilusão, ela vem por causa que, quando o ministro é chamado por Deus, ele experimenta um sobrenatural. Irmãos, nenhum ministro da palavra, ou para ser um pastor, nenhuma pessoa deveria ser um pastor sem ter tido um encontro pessoal, particular com o Senhor da igreja. Esses tempos agora, um assunto, irmãos, que frequentemente vem para discussão: por que os pastores suicidam? Irmãos, há coisa de poucos anos você nunca ouviria falar sobre algo dessa natureza. E alguém diz que é porque naquele tempo não se contava. Não é verdade. A última aula que eu tive, um dos temas foi: por que os pastores suicidam? E lá tem várias explicações. E quando eu tive a oportunidade de falar, eu disse, eu concordo com algumas falas que foram propostas, algumas explicações. Eu disse, mas alguém esqueceu de anotar aqui: pastores suicidam porque nunca tiveram um encontro com Jesus. Anote aí. É gente que fez um seminário de teologia, aí foi para um curso de teologia, aí fez um bacharelado, e aí a igreja acha que ele é pastor. Ele não é. Irmãos, o mentor chegar para você e dizer assim: olha, meu filho, tenho visto que você tem todas as virtudes que a gente espera encontrar num candidato a pastor. Invista nisso. Isso é bom, é importante. Num desses cultos pentecostais, Jesus usa um profeta e fala para você: tenho chamado você para a minha obra, quero você no ministério. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas isso não pode determinar a tua ida para o ministério. Só você e Jesus precisa ter um encontro que nunca mais deixe dúvida no seu coração. A palavra de Deus, irmãos, ela fala em Mateus no capítulo 17, que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e levou eles particularmente para um monte. E quando eles chegaram naquele monte, Jesus se transfigurou. A Bíblia diz que o rosto do Senhor ficou igual à luz do sol. E as roupas do Senhor, elas se tornaram alvas, brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias. E os três conversavam. Pedro ficou tão encantado, irmãos, tão maravilhado com a visão, que ele esqueceu de si. Ele falou: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas.
Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Ele esqueceu que ainda tinha ele, Pedro e Tiago. Ele, Tiago e João. Quando a pessoa tem esse encontro, irmãos, particular, sobrenatural com Deus, ele esquece de si. Nada mais importa, irmão, nada mais importa. Acontece que depois desse encontro sobrenatural, a sua vida volta ao normal. Aí você tem que pagar o aluguel, aí você tem que pagar a prestação do seu carro, o IPVA, o IPTU, tem que comprar o material da escola, você tem que alimentar a sua casa, tem que educar seu filho. Mas Pedro, naquele momento, ele se esqueceu de tudo isso e ficou maravilhado. Quando o Senhor ascende ao céu e Pedro agora está pastoreando a igreja, um dia veio lá um homem chamado Ananias, porque os crentes estavam tão animados com aquilo que Jesus estava fazendo através dos apóstolos, que eles não foram mais trabalhar. Eles ficavam lá dia e noite, lá, comendo, bebendo, e culto, e hino, e palavra, e batismo com o Espírito Santo. E quando acabava a comida, dali a pouco chegava um e falava: gente, vendi minha casa, meu terreno, está aqui todo o dinheiro, ninguém não precisa sair daqui, vão ficar todo mundo aqui. E comiam tudo aquilo. Quando acabava, vinha o próximo. De repente veio Ananias, mas ele tinha combinado com a mulher. Eles iam segurar uma parte do dinheiro e iam dizer que aquilo ali era o dinheiro todo. E quando ele chega, ele nem fala. Pedro já fala assim: por que você deixou Satanás tentar o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo de Deus? Aí estão os pés de quem vai sepultar você. Ele caiu morto. Pá! Dali a pouco chega a mulher dele. O apóstolo pergunta assim: ô Safira, é verdade que vocês venderam por tanto? Ela falou: sim. Por que você concordou com seu marido para mentir? Esse pessoal sepultou teu marido, vai sepultar você. Pum, caiu morto. Passam uns dias, irmãos. Eles estão orando por um grupo de irmãos. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Havia um homem assistindo. E o homem fica maravilhado, ele fala assim: ô apóstolo, deixa eu dar um pouco de dinheiro para ti. Se eu te der esse dinheiro, você me dá esse poder também? Para que quando eu ore as pessoas recebam esse poder sobrenatural. Pedro ficou tão indignado, falou: o dinheiro teu seja contigo, você está em fel de iniquidade, um espírito rebelde está em você, e despeja um monte de maldição sobre ele. Ele fica apavorado e fala assim: não, ore por mim, para que nada disso me aconteça. Os anos passaram, irmãos, e eu creio que durante muito tempo o apóstolo Pedro ficava pensando assim: por que eu lancei um juízo de morte sobre o Ananias? Eu não precisava ter feito aquilo. Por que eu lancei um juízo de maldição sobre a esposa dele? Agora estão os dois no inferno. Por que eu fui duro daquele jeito com o Simão? Acham que isso não feriu o apóstolo? Acham que isso aí não fez parte das aflições de Cristo no coração do apóstolo? Os anos passaram e ele escreveu assim, ó: vocês estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Isso aqui parece o mesmo apóstolo? É outra pessoa. Os anos no ministério talharam isso, mudaram, quebrantaram o seu temperamento. Quando Moisés teve o seu encontro com Deus, irmãos, Moisés está lá no Monte Horebe, e de repente ele vê uma sarça, um arbusto, queimando.
E fica queimando, e ele trabalhando, cuidando do rebanho, e ele olha e continua queimando. De repente ele fala assim: gente, eu vou me virar e vou lá ver que maravilha é essa. Por que que queima e não se consome? E quando ele vai chegar perto, uma voz sai de dentro da sarça e diz assim: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália do teu pé, o lugar que você está é terra santa. E a Bíblia diz que Moisés se curvou e temeu de olhar para Deus. E Deus falou assim: Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés fica maravilhado. Irmãos, imagine nós aqui nesse culto, de repente sai uma voz aqui, chama o teu nome, começa a falar essas coisas. A gente não ia falar: é isso aí mesmo, Senhor. É isso mesmo, Senhor. Fala mesmo, Senhor. Está tudo certo o que o Senhor está falando. Isso aqui é terra santa, o Senhor é meu Deus. E aí o Senhor prossegue: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu desci para livrá-lo. Quem sabe no coração Moisés falava: livra mesmo, Senhor. É o encantamento com o sobrenatural, irmãos. Ele está ali absorto, maravilhado. E aí o Senhor fala assim: portanto, eu te designei, vá e tire Israel do Egito. Aí o que ele fala? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Perceberam? Quando todo o foco estava em Deus, ele estava quieto, estava todo maravilhado. Mas quando o foco cai sobre ele, aí ele fala: quem sou eu? Irmãos, quando nós estamos no culto ou na nossa casa adorando a Deus, é uma alegria só, é ou não é? Dá um desejo de pular, de saltar. O louvor estava tão abençoado. Hoje eu estava lá atrás, eu acho que eu estava igual a nossa irmã que deu vontade de sair gritando e falando. Eu estava assim, irmãos. Mas quando vem os problemas, aí parece que uma coisa errada está acontecendo na nossa vida. O apóstolo Pedro diz assim: amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós. Não diz que pode vir, diz que vem, vai vir uma ardente prova sobre a sua vida. Aquele irmão que já passou uma ardente prova sabe do que eu estou falando. Aquele que está passando agora sabe do que essa palavra refere. E aquele que nunca passou, eu não quero anunciar algo ruim na sua vida. Eu quero apenas que o irmão compreenda: uma ardente prova virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, teu ministério, os teus dons. Não estranhe, como se coisa estranha vos acontecesse. O texto diz: para vos tentar. Há 6 anos, eu tinha deixado o ônibus aqui atrás, o ônibus da igreja. Alguém veio e esvaziou o pneu. O pneu de ônibus não é igual ao carro, que você vai lá e tira o estepe e troca. Você tem que ir numa borracharia, não é qualquer borracharia que enche. Tem borracharia pequena que, se você ligar um pneu do ônibus lá, em vez do compressor encher o pneu enche o compressor. Está aqui o irmão que trabalha com caminhão. Você não consegue parar seu caminhão em qualquer lugar e mandar calibrar, não calibra. Naqueles dias, eu estava indo para casa e pensei: não vou mais deixar ali, vou deixar lá na frente de casa o ônibus. Deixei lá. Um sujeito passava com um prego assim, riscou o ônibus de lado a lado. Naqueles mesmos dias, eu ia chegando em casa com as crianças, com a Oriana, de caminhonete. Eu moro lá na avenida, os irmãos sabem. Você não consegue entrar de caminhonete na casa, você tem que avançar a pista da esquerda para conseguir manobrar. E
quando eu tentava ir, vinha carro, o pessoal furava sinal, até que eu esperei, quando eu achei que dava certo, avancei, quando eu avancei de novo, todo mundo. Aí eu parei, quando eu parei para ver se aliviava o trânsito, eu estava com a janela aberta, um sujeito parou, ele xingou eu, a Oriana, nossa mãe, nossa avó, ele xingou todo mundo. Nós tínhamos voltado do culto, de gravata, parecia assim, xingou. Eu fiquei quieto. Aí eu fui orar. Eu falei: Deus, o Senhor se importa com isso? Eu não estou aborrecido com o Senhor, eu sei que não foi o Senhor que fez isso, mas eu queria saber, o Senhor se importa com essas coisas? E fiquei orando. E o Senhor não me falou nada, irmão. Se você quer saber se Ele se importa, eu não sei o que falar. Naqueles dias nós estávamos fazendo uma campanha aqui na igreja, 7 nomes de Deus. E numa daquelas noites, quando eu havia terminado de ministrar, eu fui orar pelas pessoas e eu queria orar uma por uma, estava decidido, havia me consagrado especialmente para orar uma por uma. E veio uma irmã da igreja falar comigo. Ela falou assim: pastor, o senhor sabe que Jesus converteu toda a nossa família, nos tirou lá do mundo onde nós estávamos. Nós nos batizamos, servimos a Jesus. Eu sou dizimista fiel, mas ontem uma pessoa veio na minha loja experimentar uma bicicleta e sentou na bicicleta e foi embora. Eu perdi a bicicleta. E hoje uma pessoa foi lá olhar celular, olhou dois celulares, pegou e foi embora. Deus se importa com isso, pastor? Eu falei: irmã, eu não sei responder isso aí. Eu estou orando exatamente por isso. Mas eu vou orar pela senhora. Eu disse: Deus que é bom vai lhe abençoar. E quando eu comecei a orar, eu estava orando, querendo um milagre. A Aninha começou a gritar do meu lado: pastor, pastor! E eu fiquei irritado com ela. Eu pensei: será que ela não vê que eu estou orando? E ela continuava gritando e eu querendo orar. De repente ela gritou. O carro passou por cima da Brenda, aqui na frente da igreja. Os irmãos acham que algum dia no ministério eu tinha pensado que ia acontecer algo assim? Quando Jesus falou comigo, quando Ele usou profetas, quando Ele falou comigo particularmente, acha que algum dia eu cogitei que algo aconteceria dessa magnitude? Isso combina com o ministério? Isso combina com o chamado por Jesus? Sabe qual que é a resposta? Combina. Está escrito aqui: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Irmãos, nós estamos numa guerra, irmãos. Às vezes o cristão se ilude, passa tanto tempo assistindo televisão. Tem cristão que assiste novela, assiste esses shows do domingo e fica tão iludido que não percebe que nós estamos num combate. Satanás quer destruir a sua fé, a sua família, sua saúde e suas finanças. E ele achará um meio de criar um ponto de ruptura na sua caminhada. Mas antes deles veio Jesus e já alertou a mim e a você por boca do apóstolo: não estranhe a ardente provação que vem sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Como que a gente faz para vencer o dia mau? Como que vamos fazer para superar essa tribulação? Aqui tem irmãos que caminham conosco há muitos anos. Irmãs, lá atrás estou vendo a irmã, caminha há muitos anos com a gente. E é um filho que se acidenta, é o marido que falece, é os filhos que vão para o mundo. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos, alegrai-vos. Alegre-se no fato de serdes participantes
das aflições de Cristo. Um dia chegou na nossa casa, à tarde da noite, um pastor. Ele havia se mudado para outra cidade e o filho ficou nessa cidade. E ele disse: pastor, meu filho se envolveu com o pessoal, ele não praticou nada errado, mas ele estava sentado junto com eles. E veio a polícia bem naquela hora, prendeu os marginais, prendeu meu filho junto. Qual que é o juízo que a polícia fez? Você está andando com um bandido, bandido é. Os irmãos conhecem a história que Jesus contou a respeito de um homem rico que morreu e foi parar no inferno. E lá no inferno, ele teve uma iluminação. Ele entendeu o seguinte: a vida que eu vivi me trouxe para o inferno. Eu tenho 5 irmãos lá na minha casa, eles estão vivendo do mesmo jeito que eu vivi, vai vir parar todo mundo aqui. Os irmãos estão percebendo a associação? Eu oro para que o Espírito Santo revele a palavra ao seu coração. Eu vou repetir: a polícia pensou, quem anda com bandido, bandido é. O homem rico no inferno, ele pensou, a vida que eu vivi me trouxe para cá. Meus irmãos estão vivendo igual eu vivia, vai vir todo mundo para cá. E o apóstolo Pedro, ele faz uma consideração positiva. Ele diz assim: se você está seguindo o Senhor Jesus, se você está pisando as suas pisadas, se o Senhor da igreja terminou na cruz, é lá que você vai terminar também. Não tem nada de estranho nisso. Não tem absolutamente nada de estranho nisso. Ele mesmo disse, quando o apedrejavam, o cuspiam, ele falou assim: vocês estejam preparados. Falou para os discípulos. Se estão fazendo isso com o lenho verde, o que é que vão fazer com a lenha seca? Que somos nós. Então, em primeiro lugar, alegre-se no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. A Bíblia diz assim, a respeito do batismo: se fostes sepultados com Cristo no batismo, também sereis ressuscitados com Ele. Aleluia. Amém, queridos? Se fostes sepultados com Cristo, vocês também vão ser ressuscitados com Ele. Agora diz assim: se vocês são participantes das aflições de Cristo, vocês também vão participar da revelação da sua glória. Aleluia. Um dia, irmãos, tudo isso ficará para trás. Um dia nós nos alegraremos. Aleluia. O nosso coração regozijará. Já não estaremos mais neste corpo, irmãos, que envelhece, que adoece, que se consome. Estaremos para sempre com o Senhor. Você lembrará e você dirá ao teu coração: que bom que eu permaneci fiel. As lutas vieram, os problemas, as provações, porque eu era crente e alguém zombou de mim. Minha família não quis mais andar comigo. Minha família até me amava, mas eles queriam ir para uma festa mundana no sábado à noite, e eu falava: eu não posso porque eu tenho ensaio da igreja. Eles queriam ir para um lugar inapropriado, você dizia: eu não posso porque agora eu sirvo a Jesus. Até que chegou um dia que eles pararam de convidar você. Lembra que aconteceu isso? Chegou um dia para todos nós que eles pararam de nos convidar. O apóstolo Pedro diz assim: se vocês são participantes da sua aflição, alegrem-se. Vocês vão ser participantes da revelação da sua glória. O Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 5, se nós formos perseguidos, injuriados, e as pessoas mentindo disserem o mal contra nós por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. Alegrai-vos, regozijai.
é grande o vosso galardão no céu. Tem um momento, irmãos, parece que nem parente a gente não tem. Porque os parentes que não servem a Jesus, você nota, os caminhos vão se separando. Você ama eles, claro que ama, e quer saber, eles também te amam. Mas está acontecendo uma separação. Isso aflige o nosso coração, claro que aflige. Mas o apóstolo diz: vocês vão ser participantes na revelação da sua glória. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Olha que palavra linda demais. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu queria pedir o presbítero mais um, põe essa mesa ao lado. Aleluia. Nós sabemos quem nos chamou, irmãos. Jesus nos chamou. Nós sabemos para onde estamos indo. Mas isso não significa que é fácil. O próprio apóstolo disse, é uma ardente provação. E eu quero orar para que Jesus ajude você, que está se sentindo assim. Às vezes por causa da obra de Cristo, a sua vida ela se torna um fardo. Eu queria te convidar, deixe o seu lugar e venha à frente. Eu quero orar por você. Quando você hoje for para a sua casa, você vá com a sua força renovada.